Boa noite, professora Daniela. Câmbio. Alô, câmbio. Câmbio responde. Tô aqui. Quem que tá perdido? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram acessar o conteúdo da aula? Conseguiram ver o vídeo? O vídeo eu não vi, mas o material é muito grande. Eu não li tudo, não. É muito grande. É um material grande. Eu vou usar nas duas aulas, né? Vocês não vão ver numa aula só, vocês vão ter agora hoje e sábado, que vocês vão ter só a videoaula. Vocês vão ter a continuidade desse conteúdo. Bom, alguém teve acesso ao material? Beleza. Gente, tem alguém que está com a televisão ligada. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou, então, compartilhar com vocês a tela, vou iniciar a aula, né? Termina 9h30. Se vocês não tiveram acesso, eu vou passar mais corrido, né? Porque a ideia é que vocês tenham acesso ao conteúdo e a gente use esse espaço aqui para ver os insights, o que vocês entenderam, enfim, né? Então, eu vou passar ele um pouquinho mais corrido, acho eu, não sei se eu consigo, mas eu acredito que sim. E aí sobra aí alguns minutinhos para a gente ver o que vocês capturaram, né? Porque, de maneira geral, a aula era mais para aproveitar esse espaço de vocês já terem visto o conteúdo e a gente começar a dialogar sobre. Vou compartilhar e aí vocês me falem quando compartilhar. Digam para mim se compartilhou. Não compartilhou, né? Compartilhou? Oi, estão me ouvindo? Alguém aí dá um retorno? Sim, professor, estamos ouvindo. Sim, prof, dá de ver seu slide. Câmbio, Carinha linda, bonita, maravilhosa. Em quantos alunos a gente está nessa turma? Acho que tá o delay, né? Não tá delay, não. É porque ninguém sabe 7. responder. Tem 7, prof. Tem 7 alunos? Poxa vida, tem 7 alunos. A gente podia ter tantas trocas, que legal. Tá bom, então, vamos lá. Bom, a questão norteadora. Então, essa questão norteadora é sobre o nosso objeto de pesquisa, né? O objeto de estudo, na verdade, porque aqui ninguém está pesquisando nada, né? A gente se torna mais um leitor na faculdade, né? Seriam, então, as transformações de um objeto estudado, produto da evolução gradual e contínua de uma experiência original, ou seriam resultado de múltiplas combinações causais inesperadas? Então, esse aqui seria o quê? O objeto da psicologia, né? Que é a questão da subjetividade e o homem aí, né, que está por trás dessa subjetividade. Então, a gente vai estar vendo nesse texto, que só finaliza, então, na segunda videoaula de vocês, como é que se chegam, então, às psicologias, né? Então, como é que no campo da ideia ou das ideias psicológicas, a gente chega, então, a gente passa, na verdade, por uma disciplina e depois a gente passa por um curso, né? Mas isso, assim, vai se dando ao longo da história e não definido enquanto currículo, não tem essas datas como se tinha no texto anterior. Um pouco menos isso. Então, é mais concepções teóricas, enfim. E qual o período que marca, de maneira geral, a ciência que a gente tem hoje, né, como parâmetro aí para conhecimento, né?
Bom, vocês vão perguntando aí ao longo da aula, enfim, né, para que se vocês tiverem aí alguns insights, alguma coisa, se vocês conseguirem fazer link durante a aula. Então, uma boa parte dos textos sobre a história da psicologia aponta para uma origem remota, como se a psicologia pudesse, então, encontrar nessa sua função no século XIX ecos de uma experiência e de uma curiosidade bem anteriores. Como se, por um sutil insight, tivesse havido no século XIX a decisão de apropriar tais instituições ancestrais por um saber regulado e cientificamente disciplinado. E aí ele surge com uma pergunta do Herman, né? A psicologia tem um longo passado, mas uma curta história. E a gente vai descobrir ao longo do texto que é um texto denso, e eu tentei resumir ele assim, é um texto que para cada tópico vale, enfim, né, um trabalho de muitas páginas. E ele usa concepções assim, teóricos que são bem densos, como Latour, por exemplo, que eu estudei, fiz um TCC com Latour, então ele trabalha com a Tourrede, e eu não quis nem entrar nisso, porque ele usa Foucault, que é uma outra coisa. Mas, enfim, né? É um livro que a gente vai estar utilizando ao longo dessa disciplina, né? É um livro que eu escolhi para a gente estar se apropriando dele, e ele fala especificamente da história da psicologia, né? Bom, dentro da discussão histórica, então, esse possível surgimento poderia ser no século XVI, que confluiriam, então, com a necessidade do conhecimento de si, da busca de uma natureza na individualidade e na interioridade humana, né? Muito mais do que uma tomada de consciência, teria se produzido uma nova experiência da relação consigo e com os demais, e com um conhecimento disciplinado, naturalizado, teriam se imposto como uma necessidade. Então, aqui ele vai falar do processo de individualidade, então, não é individuar, né, que é uma outra coisa, mas da individualização, né, eu me torno um indivíduo, eu deixo de ser sujeito nesse sentido. E as práticas privadas, nós vamos ter essa noção do que nós temos hoje, a gente vai entender que a modernidade nos influencia muito, né, dentro das práticas sociais, e esse saber disciplinado e naturalizado vem do campo das ciências naturais, né, porque ele tem uma cisão ali, uma separação entre ciência, a parte das ciências, então, e da filosofia, que é uma das coisas que a gente já viu num texto anterior, mas com uma outra linguagem, né. A modernidade, então, ele traz as perspectivas, né, que perspectivas são essas, então, que este texto está discutindo, né? Então, a modernidade, a partir do século XVI, teria irrompido diversas experiências, né, em seu emaranhado, que conduziriam, então, a uma multiplicidade de orientações no campo atual da psicologia. E é isso mesmo. Então, vocês vão ver... Acho que eu terminei de fazer a aula... Não, já fiz essa aula, até gravei o vídeo. Então, assim, de maneira geral, com a influência das demandas políticas, sociais, econômicas, né? Então, a gente vai entendendo que as psicologias, ou que a gente tem hoje como abordagem, né? Psicologia cognitiva, ou cognitivismo, o behaviorismo, todas elas foram surgindo em um tempo, em decorrência de uma demanda. E por trás disso tinha um contexto político, uma demanda social, uma questão econômica. Então, a gente sempre estava atendendo essas demandas externas. A multiplicidade da psicologia não é um produto de um descuido científico ou de uma imaturidade do saber psicológico, mas o eco dessa profusão de experiências e de modo como elas se articulam na construção de um solo psicológico. Então, o saber psicológico, ele não é um descuido, pelo contrário, ele é muito organizado. Ele surge dessa multiplicidade, mas ele tem sim, né, dentro do campo da ciência, esses rigores que a gente está falando, porque ele se produz a partir dessas demandas, dessas práticas. Que experiências são essas que surgem na modernidade e constituem o solo fragmentado da psicologia? Eu acho fantástico isso. Põe fragmentado, né? Enfim, vamos lá.
Se faz a história da psicologia e das ciências de duas formas. Então, a primeira seria: ou se busca demarcar as condições da psicologia através de uma série de transformações intelectuais, conceituais e metodológicas, que a gente já viu isso também no outro texto, a chamada abordagem internalista, né? Lembra que era aquela mais marcada por fatos, enfim, né? Então, essa questão mais intelectual, conceitual. Ou se busca estabelecer, então, as condições da psicologia a partir de uma série de transformações culturais, sociais, econômicas e políticas, as externas. Só que aqui o pensamento era assim, era 8 ou era 80, ou é internalista ou é externalista. Eu não tenho a relação bidirecional, tá? Compreendemos que, para se fazer a história da psicologia, as duas formas são necessárias, pois, por um lado, a psicologia, ainda que calcada em conceitos e práticas científicas, faz parte de uma rede de interesse dos próprios pesquisadores, do público, das agências de fomento e de práticas sociais. E isso que eu estava falando hoje, né, na aula da manhã, por exemplo, que o período histórico, dentro de um contexto político e econômico que nós estamos vivendo, vai interferir, sim, no nosso modo de produzir ciência, as práticas sociais. Então, depois pode ser que, de alguma maneira, o que a gente está vivendo hoje, vão discutir isso daqui 10 anos, e que impactos serão esses? Porque é o que eu estava conversando, né, com o pessoal. A gente, para poder produzir ciência, a gente atende a interesses públicos e políticos. E desde o ano passado, ou ano retrasado, as verbas para nós foram cortadas. Como é que a gente produz ciência, sendo que a gente não tem o fomento, né, para que nós possamos, de alguma maneira, retroalimentar esse conhecimento? Né? Então, o que a gente está vendo? Né? De alguma maneira, a parte tecnológica, as engenharias, as ciências, enfim, né, as ciências da saúde, né, elas conseguem ter essa verba, só que nós, que isso a gente já viveu, que vocês vão ver aqui a cisão entre a filosofia e a ciência, aonde também a filosofia perde espaço dentro de campos de disciplina, não precisa se pensar, que foi o que nós discutimos na aula anterior. Como é que nós podemos propor reflexão sem que tenhamos essas disciplinas? Muito difícil. Né? Então, hoje, por exemplo, no campo da ciência, o fomento são para essas áreas. Enquanto nós que estamos num outro contraponto, temos que tirar dinheiro do nosso bolso se a gente quiser produzir ciência. Então, essa história, ela é um looping, ela volta, sabe? A gente sempre parece que a gente está revivendo as mesmas coisas, né? Mas num outro tempo. E, por outro lado, a forma pela qual os interesses e práticas sociais se ordenam nas ciências e na psicologia em particular, e bem específica, sendo articulados a projetos científicos. Portanto, as transformações nos planos interno e externo de um saber não podem ser vistas como isolada. Consideramos, então, a rede conceitual e das práticas sociais que possibilita a constituição da psicologia como um saber de práticas singulares. Então, foi isso que a gente estava conversando, eu acho que nas mesas, né, que tiveram na outra semana. A psicologia, ela surge das práticas. Né? Então, nós atendemos essas demandas. A partir das práticas, nós vamos constituindo enquanto conhecimento, enquanto teoria também. Né? Então, a gente tem que pensar aí o quanto que isso vai estar influenciando, né, nesse conjunto de saberes. As práticas sociais modernas, né? Então, as experiências constitutivas referem-se respectivamente à constituição de um domínio de interioridade reflexiva, que seria a nossa subjetividade, e de um campo de singularização, né, valorativa no espaço coletivo. O que ele quer dizer aqui, né? Então, essas experiências constitutivas, elas vão levar em consideração, né? Vai surgir, então, esse movimento da constituição da subjetividade, junto com isso, o movimento, então, desses espaços que ele vai dizer de tecnologias individualizantes, que foi aquela mesma pegada que nós vimos, que vocês vão ver também aqui, da concepção de infância, né, que quando é legitimado, então, o estágio do desenvolvimento, né, que ela também tinha espaços, e esses espaços também eram individualizantes. Então, nesse sentido, a gente começa a
começar a ter essa noção de individualidade, privado, diferente de tempos anteriores. Então, no período feudal, nós íamos o quê? Para as praças, né? Então, as pessoas se reuniam nas praças, as pessoas faziam piqueniques, então tudo se reunia ali naquele local. Já nesse espaço, o que a gente faz? De maneira geral, os grupos vão, né? Por isso que ele fala desse espaço coletivo mais individualizante, porque eu faço um café, mas é só para o público que gosta de café, mas ali eu fico no meu livro, eu me conecto comigo, né? Os pubs. Então, as coisas, elas começam a ser mais individualizadas, tem um campo de interesse nesse sentido, sabe? Diferente do que se tinha anteriormente. Contudo, a partir dessas experiências surgem outras práticas relevantes, notadamente as que conduzem à distinção entre mente e corpo, que vocês vão estar vendo, né? As concepções, e as que produzem identificação da loucura, que vocês vão ver só na próxima aula. A constituição, então, de um plano da subjetividade. Então, por subjetividade, entende-se a constituição de um plano de interioridade reflexiva, em que cada vivência se encontra centrada e ancorada em uma experiência de primeira pessoa, de um eu, né? Então, a gente nos coloca em primeiro plano. E aí ele vai estar trazendo ele vai estar trazendo depois, no próximo slide, uma trajetória histórica, então. Né? A história de um plano de interioridade não visa a busca de uma experiência universal no homem, mas de uma compreensão da constituição dessa experiência, considerada por nós na atualidade. Né? Essa história pode ser contada, então, ele cita o livro de Foucault, né, das técnicas de si, procurando, pois, desvendar as formas como os indivíduos estabeleciam, então, essa relação com o trato de cuidado, né? Então, o que impera no período da antiguidade é a busca da constituição de uma vida. Então, em relação aos cuidados de si, né, na antiguidade. É uma vida calcada num autogoverno e na justa medida. Nas palavras de Foucault, então, não há nada na antiguidade pagã, não há uma busca de conhecimento de si mesmo, né, uma hermenêutica, uma interpretação, então, de si, mas da constituição de uma vida tão bela quanto uma obra de arte, uma estética. E aí aqui, essa relação, ela estava calcada no quê, né? A partir de verdades e de ensinamentos de grandes mestres. Então, eu faço sempre esse paralelo com o bíblico, né? Então, a gente tem essa noção de um livro, né, que traz um mestre que vai dizer o que você tem que fazer ou te orienta para isso, para que você chegue a um lugar. E tinham períodos aí, quem estuda na história, que tinham grandes mestres em cidadelas. E com isso se traçavam algumas coisas para que eu pudesse, então, chegar a isso nessa relação consigo. Mas era muito mais ampla do que a gente tem agora. E esse resquício de si, por exemplo, a gente vê o que? Essa interpretação, essa hermenêutica que ele fala, é muito interessante porque as pessoas chegam no consultório, principalmente estudante de psicologia, ele fala que ele quer conhecer ele mesmo, né? Então, eu vim aqui para me conhecer. Falei, então vamos lá, porque a tarefa deve ser árdua, né? Então, e vai ser um processo, literalmente. Então, essa história dessa interpretação de si, de que eu preciso entender esses elementos, tudo surge dessa questão não, que a gente se constitui enquanto subjetividade, mas dentro do quê? Dessa individualidade. Né? Então, eu preciso ter um domínio, né, sobre mim, saber as coisas a meu respeito. A invenção da interioridade individualizada e da hermenêutica como um instrumento de verdade só será processada a partir da ética cristã. Segundo Foucault, nesse momento surge a figura do homem santo, que se destaca na comunidade a fim de buscar Deus no interior de seu verdadeiro eu, tendo para tal que estar atento às armadilhas do demônio. Aí a dicotomia entre bem e mal, né? Aí surge, literalmente, depois Descartes, num período mais científico, surgem os pensamentos dicotômicos aqui, né? Trata-se nesse mergulho na própria alma de distinguir os pensamentos de origem divina e os infundidos pelo mal, né? E com algumas inversões de signos, então, o próprio eu, impedido de ser cultuado na ética dos primeiros cristãos, então, tende em vista a purificação do indivíduo. Então, é isso que a gente tinha antes. Passará a se tornar, então, uma finalidade em si, né, na modernidade, configurando-se, então, como a nossa riqueza mais íntima e preciosa.
Então, não se busca mais uma purificação da alma para atingir Deus, mas uma pura afirmação de si. O exame de si, outrora exercido através de instrumentos religiosos e jurídicos, como a confissão, e aí aqui eu faço de maneira muito sintética. Então, ele traz o quê? E aí, quando a gente lê, por exemplo, comunidade, tudo, a gente via que cada pessoa tinha um papel e uma função. Né? Então, as pessoas que sabiam de questões mais privadas, né, assim, questões mais sigilosas, como se dizem, das pessoas, eram os padres, né? E a gente fala no âmbito jurídico aí, do que acontecia de errado, enfim, né? Então, a confissão, a gente tem a confissão até hoje nos dois sentidos, né? Então, a gente tem isso ainda. E são práticas que temos até hoje, mas nós entramos aí como um especialista na área, né? Que cede aos aparatos científicos modernos para a gente ter essa dita confissão, que para a gente não tem essa conotação confissão, né? Mas o sujeito, ele vai estar falando, enfim, o que for importante para ele, dependendo do contexto, né? Claro. A anamnese, a entrevista clínica e os testes, que são coisas, né? Dentro de uma avaliação. Então, o campo da testagem, os testes, eu não sei se vocês já estão tendo aula ou não, eu acho que sim, não sei, isso pelo menos sobre questão teórica, é só do psicólogo. Só nós, profissionais da psicologia, podemos utilizar esses instrumentos. Então, ninguém, nenhum outro profissional, ele pode manusear, ele pode guardar, ele pode utilizar. Só nós podemos. Então, ninguém. Então, isso é do nosso fazer. Ninguém mais pode, tá? O que permite a passagem desse cuidado, então, da antiguidade cristã até suas formas modernas? Então, a gente está falando das práticas de relação consigo. Então, ele traz durante o texto que essas práticas, elas, cada período, vão surgindo algumas coisas, né? Então, a constituição do tema da sexualidade, né, que Foucault fala disso de maneira maravilhosa. Eu adoro isso, mas sou pouco estudiosa nisso, porque tem tanta coisa para estudar, então você acaba funilando em alguma coisa, né? Que, bem como diz ele, é tão caro hoje em dia, porque ainda isso é tabu, né? E não deveria, mas enfim, para a gente ver que a gente não saiu do mesmo lugar faz, né, desde 1977. Separação entre o plano privado e público, enquanto produto da Constituição dos Estados modernos, continuamos até hoje sobre essas questões. Uma questão filosófica da relação com o poder central com as liberdades individuais. E, nesse sentido, fora conduzida, então, a partilha entre uma intimidade livre a ser cultivada em contraposição de uma obediência pública ao poder monárquico. Bom, a única distinção, então, que Figueiredo ele traz, né, é que no pensamento liberal, bem como no iluminista, há um investimento maior no plano privado e íntimo contra os excessos do poder central e de suas representações públicas. E ele traz também no texto esses dispositivos ou espaços, então, de exercício da vida privada. Então, jardim inglês, turismo, os pubs, cafés, os clubes masculinos, como locais, então, de exercício à nossa vida privada. Né? Então, isso também ele vai tomando forma, vai ganhando espaço, né? Poderíamos, então, destacar que na modernidade, uma forma especial de cuidado de si, estabelecido pelo tema do conhecimento, seria crucial para as psicologias, desde o século XVIII. Se a experiência da constituição de uma interioridade na antiguidade cristã, né, visa distinguir a presença do bem e do mal em nós, a partir do século XVII, o exame da interioridade tem como meta o acesso à verdade e a fuga das ilusões. E aqui ele vai entrar dentro mais de uma pegada mais filosófica, onde a gente vai ver os racionalistas e os empiristas e um pouquinho de Kant. Né? Então, o que esses pensamentos, de alguma maneira, influenciaram o conjunto de saberes? Pode-se falar do racionalismo em três sentidos. Né? O psicológico, advogando a superioridade do pensamento sobre os estados afetivos, metafísico, afirmando a inteligibilidade da realidade, e o gnosológico, nossa, que palavra, hein? Referente à teoria do conhecimento, em que a fonte dos nossos saberes seria oriunda da razão e não dos sentidos. Né? E aqui quem a gente mais utiliza é Descartes, entrando no empirismo, né? Em suas diversas manifestações, comportam um componente psicológico, a suposição de que
todo o nosso conhecimento provém dos sentidos, e um gnoseológico, que afirma que só o conhecimento empírico é válido. Então, essa palavra gnoseológico, ela está relacionada a conhecimento, né? Mas aí cada um vai utilizar o quê? Seu método para poder validar. Estes elementos são presentes, então, no empirismo de Locke. Lembra aquele que é da tábula rasa, página em branco, não é essencialista, você chega no mundo e vai viver, né? Chegou aqui, pã, e aí eu começo a minha história. Bom, eventos da modernidade. Então, o que aconteceu que, de alguma maneira, acaba influenciando aí esse conjunto de saberes, né? Essa forma aí de construir essa subjetividade, individualidade, enfim, como que a gente vai se apropriando de tudo isso e vai se constituindo depois enquanto um campo, né? A psicologia. Então, o declínio de modo da vida feudal, a urbanização, a invenção da imprensa, a descoberta de novos povos, e aqui para nós era chegando tudo isso, período colônia, reforma e contra-reforma, que a gente ainda estava vivenciando reforma, não existia contra-reforma para nós, né? O pessoal estava aqui chegando, colonizando, catequizando todo mundo. Surgimento, então, das áreas, né, da física, matemática, e depois vão ter as ciências da natureza, as biológicas, porque antes existiam o quê? Mais o campo das filosofias, do direito, né? Eu acho que também a parte, não era literatura não, tinha um outro nome, né, que se utilizava. E a gente tem o contraponto da parte da ciência moderna, que começam então a surgir essas áreas aí, né? Física, matemática, a gente sabe que esse conjunto de saber vai interferir muito as descobertas nessas áreas para nós. Então, Descartes, né? Não sei se vocês já tiveram contato, mas eu acho que já, né? Todo mundo de alguma maneira que já fez um curso, tem um curso primeiro, eu acho que já viu. Quem não viu, vos apresento. É esse o autor que encontra no recurso a própria subjetividade, a base para o estabelecimento de novas certezas, né, indubitáveis, e o palco para que se possa, então, distinguir o que é a verdade do erro. O pensamento ocidental se torna predominantemente voltado para o tema do conhecimento. Para saber da verdade dos objetos conhecidos, passa a ser necessário saber antes da verdade do sujeito. Isso hoje, é o que eu falei hoje de manhã, influencia muito no campo do conhecimento, né? Quando a gente está tendo práticas de pesquisa, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Nos estágios também. Então, assim, a gente sempre vai beber da fonte na academia de uma teoria, né? Inclusive vocês aqui estão dentro de uma vertente teórica, né? E quando a gente está com o sujeito, essa teoria nunca pode ser mais que um sujeito, mas esse pensamento, ele diz que o saber, o conjunto de conhecimento, ele está acima da verdade do sujeito, né? Então, assim, eu faço sempre um paralelo com a teoria e os dados que nós coletamos. Então, a gente tem um poder, a ciência ela é algo já que de alguma maneira se dá de uma forma que a gente repensa tudo isso. Mas, se a teoria é muito forte, ela vai enviesar os dados, ela não vai respeitar esses dados, né? Por quê? Porque eu sobreponho a teoria a o que os dados estão me oferecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no conjunto, por exemplo, dentro da ciência, tem dados que, às vezes, eles não são aceitos pela comunidade científica. E a gente não tem artigo, de maneira geral, que vai ser aceito. Então, assim, é um mundo em que a gente tem que tentar se adequar também a teorias que são válidas, a dados ou verdades, enfim, do sujeito, quando a gente está dentro desse campo de pesquisa, que são consonantes com essa teoria. Porque se não for, a tendência é que às vezes eu saia. Então, esse pensamento, ele impera até hoje, né? E dentro do nosso contexto de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o conjunto de conhecimento, ele nunca pode ultrapassar o sujeito. Então, a gente tem que respeitar o que o sujeito está trazendo para a gente. Aquilo é uma verdade para o que ele está trazendo,
né? E não o que uma teoria diz sobre o fenômeno que foi apresentado num setting, por exemplo. Né? Então, o que ele diz sempre para a gente é o quê? É o que vai nortear todo o nosso trabalho. Para Descartes, então, no interior do espírito é possível estabelecer uma distinção entre uma razão de origem divina, enquanto cerne de toda inteligibilidade e consciência. Hoje eu estou impressionada, que eu estou acertando todas as palavras. Onde o que o eu faz a sua morada, ou uma região fronteiriça desse espírito situada, então, numa intersecção com o corpo. É onde ele faz a dicotomia mesmo, né? Entre corpo e alma. É bem isso aí. Se na primeira região encontramos a fonte do conhecimento, na segunda encontramos a raiz de todos os equívocos, né? Porque ele faz o quê? Que é verdade e erro, né? Então, um te eleva e o outro é a perdição. Então, sempre a gente tem que manter o quê? A razão, né? A gente não se conecta com essas paixões aí. Nesse mesmo movimento, constitui-se, portanto, uma cisão entre alma e corpo, né? A causa dos nossos enganos de extinção, que ao contrário do que se pensa, não remonta, então, a uma cristandade medieval. Nesse momento, espírito e corpo são compreendidos como substâncias de naturezas diversas, né? E esse pensamento vigora até hoje, né? Se você for falar, a pessoa ela não vê a saúde de maneira integral. Eu preciso falar saúde mental para me falar que é da cabeça, e eu preciso falar saúde, né, física, que é do restante do corpo. Né? Então a gente ainda tem essas coisas que de alguma maneira vigoram, né? Como se as emoções estivessem aqui na cabeça e o restante é tudo fisiológico. Né? E aí tem uma outra questão, né? Que dependendo da disciplina que você dá, as pessoas também dicotomizam isso. Que a emoção aí vai ser algo diverso do que os processos psicológicos básicos, por exemplo. Né? É como se as coisas se dessem de maneiras distintas. Para as quais o saber não viria de outra fonte, senão de nossas paixões, dos nossos sentidos. Nada haveria no espírito que não fosse proveniente destes, sendo então das nossas funções superiores meras complicações e conjunções e impressões sensoriais, que é isso também que ele fez. Né? E aqui é o empirismo, surge razão e sensibilidade aqui, né, nesse sentido, uma é razão e a outra sensibilidade, novamente nós vemos o quê? As polarizações, e aí eles concordam em quais aspectos aí? A evidência imediata, a transparência no conhecimento do espírito em oposição à opacidade do corpo. Seria mais fácil conhecer a nossa subjetividade do que esta estranha parte de nós que nos foi tornada alheia ao corpo, né? Então a gente separou tudo isso, né? Quando eu separo alma e corpo. Essa formulação sofrerá, contudo, porque aí vocês lembram que na aula passada, essa concepção de alma que a gente diz de subjetividade hoje, tá, gente? Essa formulação, então, sofrerá, contudo, uma reversão a partir do século XVIII, quando essa análise do espírito cindido entre razão e sensibilidade será superada por uma nova formulação, né, que é a modernidade, enfim. Aí tem Kant, né? Supõe-se como uma síntese a priori entre duas formas e categorias de sujeito transcendental, e uma seria a nossa razão e do diverso sensível a nossa experiência. Então ele vai captar aí as duas coisas que o outro trouxe, né? Esse transcendental seria a razão e a sensibilidade, mas a partir do quê? Da experiência. Né? Então esse sujeito transcendental para Kant não se refere-se a um indivíduo ou uma parte substancial deste. Ele é chamado de transcendental porque não possui qualquer componente místico, mas porque é a condição necessária para qualquer conhecimento. E quais são essas condições? As formas a priori que permitem a experiência dos objetos no tempo e no espaço, as categorias a priori que permitem a reflexão destes objetos a partir de noções como substância. Então aqui a gente entra em ciência, né? A gente sai da outra discussão e a gente começa a questionar as coisas, né? Como essas coisas funcionam? Como que esses processos se dão? Né? Antes a gente falava entre corpo e alma. Não, agora as coisas aqui elas estão ganhando uma categoria já de pensamento científico. Resumo. Contudo, a herança desse pequeno esquema kantiano sobre nossa subjetividade não se resume apenas a um projeto da psicologia como ciência rigorosa. Não sei. Da experiência, respondendo às críticas, né, de Kant à psicologia empírica. Mas a toda a psicologia, ao instituir sempre um modo de relação entre o sujeito empírico, as nossas experiências conscientes e um sujeito transcendental,
que é, em geral, assimilado a um conceito de uma ciência natural, como de sensação fisiológica, equilíbrio físico e adaptação, porque aqui o que ele está falando seria mais a visão evolucionista, que a gente vai continuar vendo, então, lá na próxima aula, né? Sábado vocês já vão ter acesso. É desse modo que a psicologia tenta unir, então, aquilo que a modernidade tentou cindir. O sujeito transcendental, o epistêmico, ao sujeito empírico e impuro. Então, qual é o método com que trabalha o psicólogo? Ele segue os contornos da experiência na busca de algo transfenomenal, uma posição metapsicológica, ou parte de um método ou de um modelo de ciência natural limitado, parte ou mesmo totalidade de nossas experiências, da nossa experiência subjetiva, né? Aí ele traz uma frase que eu acho bem legal, né? Que é essa relação que nós temos com o método quando nós estamos pesquisando, né? Ou, enfim, quando se está ainda na faculdade. Ele fala que a desgraça, então, do psicólogo com essa relação ao método é nunca se está seguro de se fazer ciência. E quando se faz, nunca está seguro de que faça psicologia. Porque a gente vai para um campo da reflexão em que olhar que nós vamos, então, estar, de alguma maneira, colocando sobre o fenômeno, sobre o sujeito, enfim, né? Se for de coisas ou se for de humanos, como diz Latour, né? De não humanos e humanos, enfim. Mas aí são coisas, né? De concepções teóricas. Tudo bem aí com vocês? 1, 2, 3, 4. É bastante coisa, né, Dani? 6. Tá doido? Tudo bem, Andressa? Tudo bem aí, Paty? A Seleuziene é aluna nova, né? Eu falei certo? Não, é Seleuziene, né? Uhum. Certo. Então, gente, legal, bem-vinda. Deixa eu passar aqui. Ok. Ok, vejam os números aí, façam as trocas. Não sei como que foi para vocês a aula, enfim, fizeram algum insight, é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo, ouviram falar, enfim. Uhum. Cri, 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 cri. Sei. Uhum. Mas eu acho que a gente não está falando de behaviorismo aqui, né? A gente está ainda falando de um conjunto de conhecimentos, né? Então, a partir de um tempo, né? Então, a gente tem a linha racionalista, a linha empirista, né? Então, dentro do campo da ciência, né? O conjunto, todas essas influências, elas vão marcando, né? A constituição de um conhecimento, de uma epistemologia, enfim, para a produção de um método, para a produção de uma pesquisa, tá? Isso aqui é mais geral. Não tem nada ainda específico. Vocês não estão vendo nada de abordagem, tá? Isso aqui é o que influencia a maneira com qual a gente começa a olhar as coisas. Como é que a gente olha o sujeito? Né? Então, a gente olha o sujeito o quê? De maneira dicotômica. É isso que ele está dizendo, né? Então, a gente começa o quê? Esses pensamentos, eles vão começar a fazer com que a gente tenha esse olhar de separação aí, né? Que a gente chama um cartesiano, né? Alma e corpo. É isso que ele está tentando trazer. Depois a gente traz um pouco do empírico. Enfim, ele vai estar fazendo aí como é que essas três vertentes, elas também nos influenciam. E aí tem tantas outras também que ele vai passando depois, tá? É um texto bem histórico mesmo. Uhum, certo.
Então tá bom. Já vou encerrar, né? Tudo bem com vocês aí? Desejo uma boa semana de provas, né? Ainda vou fazer a prova de vocês. Vou pensar, fazer com muito carinho, né? Mas é isso, tá, gente? Então a gente se vê. Eu que agradeço a presença de todos, tá bom? Beijinho, boa semana, descansem, tá? E vejo vocês então depois da semana de prova.